Jeremias capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Jeová é o oleiro, e nós, o seu povo escolhido, somos o barro na sua mão. Como oleiro, nosso Deus tem o direito absoluto sobre nós para fazer o que quer. Encontramos esse conceito não só em Jeremias, mas também em Romanos capítulo 9. Creio que Paulo tinha em mente esses capítulos de Jeremias quando escreveu Romanos 9, que fala da soberania de Deus na sua eleição. No versículo 21 ele perguntou: ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus, o oleiro, sem dúvida tem essa autoridade. A sua escolha é segundo o seu direito absoluto. Ele pode escolher um vaso e rejeitar o outro. Deus é absolutamente livre para fazer o que deseja com seu povo. Jeová disse a Jeremias para ir à casa do oleiro. Jeremias viu que o oleiro trabalhava e retrabalhava o barro na roda, formando um vaso diferente, conforme lhe parecia bem. Isso indica que o oleiro tem o direito pleno de fazer o que lhe apetece com o barro. Jeová, como oleiro soberano, pode fazer com a casa de Israel o barro nas suas mãos de maneiras diferentes segundo a condição de Israel. Essa palavra dirigida a Israel também era uma palavra dirigida ao profeta, uma palavra que corrigiria o seu conceito. Jeová parecia dizer a Jeremias: não sejas um obstáculo que me impede de fazer o que farei à casa de Israel. Israel é barro na minha mão e lidarei com ele de maneiras diferentes. Dependendo da sua condição, posso punir Israel ou exaltar Israel. Deus não tem apenas glória, honra e majestade. Ele também é soberano. A soberania indica a autoridade e o poder ilimitados de Deus. A posição de Deus também é ilimitada. Não conseguimos dizer quão elevada é a posição de Deus. Semelhantemente, não conseguimos medir a glória e nem a majestade de Deus. Como soberano, não há limite para sua autoridade, poder, nem posição. Embora as palavras soberano e soberania não sejam usadas em Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21, esses versículos, sem dúvida, se referem à soberania de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode a coisa formada dizer ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Todos nós temos de ver quem somos. Somos criaturas de Deus. Ele é o nosso Criador. Como suas criaturas, não devemos resistir ao seu propósito, nem discutir com ele, o Criador. Depois Paulo prossegue e indica que, como oleiro, Deus tem autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Como oleiro, Deus é soberano. Ele tem autoridade sobre o barro. Se ele quiser, ele pode fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Isso não depende da nossa escolha, depende da sua soberania. Esses versículos de Romanos 9 indicam que Deus soberanamente nos criou para ser os seus vasos, os seus recipientes, segundo a sua predestinação. Ser vasos para a honra não é resultado da nossa escolha, tem origem na soberania de Deus. É pela soberania de Deus que Ele dá a conhecer a sua glória ao criar vasos de misericórdia para contê-lo.
Essa é uma palavra profunda. A soberania de Deus é a base da sua escolha. A sua escolha depende da sua soberania.